né, sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu ia fazer a live, eu ia dar essa palavra na live ontem. Só que ontem eu não estava muito bem e acabei não fazendo a live. Mas vou trazer essa reflexão sobre o Salmo de Asaf, que se encontra no Salmo 73. No verso 1, é Asaf falando. Verdadeira, quem achou, diga amém. A você que está nos assistindo, internauta, seja bem-vindo. Quem está chegando agora, você que já está conosco o dia todo, continue até o fim. Eu tenho certeza que Deus continuará falando ao teu coração, amém? Vai recebendo da parte do Senhor. Ele diz assim, Asaf: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, amém? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Misericórdia, diga misericórdia. Olha, Jane, Asaf dizendo uma coisa dessa. Asaf dizendo isso, igreja do Senhor. Quem era Asaf? Asaf era o líder musical da adoração a Deus. Asaf só vivia para isso, Jaqueline. Só para organizar aquela orquestra, os músicos. O instrumento que ele tocava era um instrumento chamado símbalos, que era um instrumento de percussão. Glória a Deus. E ele acredita-se não, os estudiosos, aqueles que sabem mais um pouquinho do que nós, que estudaram mais do que nós, eles afirmam que Asaf, glória a Deus, foi aquele que conduziu a procissão. O que é procissão? Não tem nada a ver com outra denominação. Procissão é um conjunto de pessoas que vai junto na finalidade de adorar a alguém ou a algum Deus. Eles iam ali em procissão, levando da casa de Obed-edom a Jerusalém a arca do Senhor. E quem estava à frente, adorando, conduzindo os músicos? Asaf. Acredita-se também e se afirma também que Asaf, glória a Deus, quando terminou a construção do templo com Salomão, que houve aquele culto lá dentro, aquela adoração, que a nuvem do Senhor tomou conta do lugar, que quem estava fora não podia entrar por causa da glória de Deus que estava no lugar. E quem estava conduzindo a adoração? Asaf. Mas aqui ele diz, eu quase me desviava. Quem pode dar glória? Foi por pouco que meus pés não se desviaram. Faltou pouco para eu sair da presença de Deus. Um homem que era o líder, ele vivia dia e noite de frente da arca do Senhor, colocando o povo para adorar. Ele vivia para isso, Quitéria, para adoração. Ele vivia para cantar, para tocar percussão, para organizar a adoração. Era a adoração. Ele não estava de frente de um trio elétrico, não. Era de frente da presença de Deus, da arca da aliança. Mas ele diz, meus pés quase se desviaram. Por pouco. Por quê? Porque eu estava com inveja dos soberbos. Eu estava com inveja porque os ímpios estavam prosperando. Por quê? Porque eu olhava ao redor e vinha o justo, via os crentes, vinha aqueles que serviam ao Senhor, doentes,
passando necessidade, passando afronta, sendo injustiçados, e parece que Deus não estava vendo nada. Eu comparo muito essa história aqui, esse relato de Asaf, com Abacuque. Asaf aqui estava revoltado, tanto é que ele disse: os meus pés quase se desviaram. Eu olhei tanto para a vida do ímpio que prosperava, que eu quase me desviava. Eu olhei tanto para os soberbos, que eu quase saía da presença de Deus. Oh, aleluia! Quem pode dar um glória a Deus? Aí ele continua dizendo: porque não há aperto na sua morte. Ele nem sofre quando morre. Ele nem sofre quando morre, ele continua dizendo. Porque eu tinha inveja, porque eu quase me desviava. Porque eu tirei o olhar da presença de Deus. Eu tirei o olhar daquilo que era mais importante, que era a presença de Deus, para olhar para o que os outros tinham, materialmente falando. Porque faziam e desfaziam e ninguém fazia nada. Porque não tem perseguição. Porque quem serve a Satanás não é perseguido, não. Não é perseguido. A vida com Cristo é uma vida de aflição. Mas há uma coisa maior à nossa espera. Há uma glória maior. O que nos espera é maior. Então se alegre. E ele continua dizendo: no aperto, firme está a sua força. É ele relatando como era a vida do ímpio. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Não se acham em trabalhos como outra gente. Ou seja, eles nem precisam muito trabalhar. Eles são mais patrões do que empregados. Glória a Deus. Nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar. Ou seja, o colar da soberba estava neles. Eles viviam ali, ó, impetuosos. Eles viviam ali, ó, de cabeça erguida, prosperando, zombando daquele que passava necessidade, mas serviam a Deus. E eu tenho certeza que alguém olhava: olha, eu tenho, você não tem, cadê o Deus que você serve? Aleluia. Pelo que a soberba cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Eles são violentos e têm isso como um orgulho. Glória a Deus. Como um enfeite, como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Ou seja, eles têm fartura. A mesa deles tem banquetes e banquetes. E onde está o Deus do necessitado que diz que serve a Deus? Como está o celeiro, o teu celeiro que tu diz que serve a Deus, como é que está? Oh, glória a Jesus. E ele continua dizendo: são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas do copo cheio se lhes premem, e dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, sabe o que a Asaf estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: igreja do Senhor, eles zombam dos céus e da terra e perguntam: que conhecimento tem o teu Deus? Onde é que está o Altíssimo que vocês falam tanto? É diferente de hoje, Sandra? Não. Algumas situações que você passa, alguém pergunta: cadê o Deus que você pregou naquele dia e disse que Deus ia fazer? Cadê a porta que você disse que tinha certeza que Deus ia abrir? Cadê o Deus que disse que ia libertar o teu filho? Cadê o Deus que disse que ia salvar o teu marido? Cadê o Deus que disse que ia fazer no teu ministério? Cadê você que não vê mais cartaz? Que não se vê mais agenda? Cadê o Deus que você serve que disse que ia levantar o teu ministério? Cadê você? Cadê esse Deus que você prega tanto e diz que vai curar e você continua definhando doente? Cadê esse Deus?
E Asaf foi se perturbando. E Asaf foi se perturbando. E se a gente deixar de olhar para a presença, a gente fica assim, perturbado que nem Asaf. E ele foi se perturbando, Jane, porque palavra negativa, ela vai aqui, ó. Se você não ungir os teus ouvidos, se você não guardar o coração, como a Bíblia fala que é para guardar o coração, se tiver de guardar, guarda o teu coração. Unge os teus ouvidos, olha para cima. Oh, da caia sobre anai. Cerra a tua boca, a tua língua, como Davi. Ele diz, falam até de Deus. Ele está dizendo assim, ó, Jane. Até do Senhor ele zomba e o Senhor não faz nada. Até do Senhor eles estão falando, te afrontando, perguntando que conhecimento o Senhor tem. E o Senhor não faz nada. E ele começou a olhar para isso. Aleluia. Glória a Deus. Só que quando ele prepara para dar um glória. Quando ele prepara, irmã, para compreender tudo isso, ele diz assim, ó, no versículo 16: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele olhou tanto para a situação de quem estava prosperando e que não era crente. Ele olhou tanto que todo dia Jane fazia a mesma coisa, toda festa fazia a mesma coisa, todo culto, estava em todo culto, estava em toda consagração, estava em todo ciclo de oração, estava adorando, estava na alfadese, estava na aldoadril, estava na festa, estava na cozinha, estava cozinhando, estava na porta. Olhou tanto, eu faço isso todo dia. E eu não estou vendo nada. Eu vejo quem blasfema contra Deus prosperando. Eu vejo quem fala contra Deus prosperando. Eu vejo os homens violentos, soberbos, arrogantes, que falam contra o céu, contra as terras. Eu vejo eles prosperando. Ele diz, e vendo tudo isso, eu fiquei sobremodo perturbado e meus pés quase se desviavam. Esses dias eu me deparei. Uma amiga minha faleceu, esposa do pastor. A irmã Cicinha, já me conheceu com certeza. E uma amiga minha tinha visto ela dias atrás, antes dela falecer. E eu estava com essa palavra justamente por causa dela. Porque ela disse assim, ela tinha problema, que ela fazia hemodiálise, só que não estava mais tendo efeito. Ela estava com o braço inchado, o catéter já não funcionava, o sangue dela já não conseguia ser filtrado, ela estava muito inchada. E ela olhou assim e disse, fulano, por que eu sofro tanto? Eu faço tudo o que Deus quer. Eu estou fazendo a obra, eu sou afrontada, eu planejo festa. Eu vejo tanta gente ruim aí, tudo com saúde, e eu estou aqui definhando. E quando ele me contou isso, que ela falou isso, 3 dias antes de morrer, eu lembrei dessa palavra, porque ele respondeu assim, irmã Cicinha, eles têm tudo isso, só que a senhora tem o que eles não têm, que é Jesus. Essa palavra alegrou a vida dela. Essa palavra animou ela. E como ela era uma pessoa assim, eu vou dizer no popular assim, para que você entenda, meio presepeira, meio aquela pessoa que gostava de fazer os outros irem. E eu nunca vi ela murmurando em todo o processo dela. Eu acompanhei todo o processo dela. Eu nunca vi, mas nesse dia ela falou isso. E eu lembrei de Asaf, e essa palavra está martelando. Ele disse, eles podem ter tudo. O ímpio pode ter tudo. Ele só não pode ter Jesus. Ele só não tem Jesus, aliás. Ele tem tudo, mas não tem Jesus. Não tem céu, não tem glória, não tem coroa da vida, não tem nome escrito no livro da vida, não tem uma pedrinha com um novo nome, não tem. Ele não tem. Ele pode andar em ruas de porcelanato, mas quem vai andar em ruas de ouro e de cristal são aqueles que ainda permanecem na presença de Deus. Podem ter tudo, podem entrar nas melhores mansões, mas nas celestiais quem vamos entrar somos nós.
Você não entendeu se não tinha dado glória. Se eu tivesse aqui dando carro e casa, você estava dando glória. Mas como eu estou dizendo que é a mansão celestial, e o preço é caro a se pagar. O preço é caro. É preço de oração, de perseverança. E acima de tudo, preço de amor. Preço de amor, porque na primeira carta de João, diz que pode ter tudo, mas o verdadeiro amor consiste não, aleluia, em amar a Deus somente, mas amar o teu próximo como a ti mesmo. Consiste no amor. Glória a Jesus. E Asaf estava revoltado, mas ele disse: quando eu pensava em compreender, quando eu pensava em entender o porquê que Deus permite certas coisas, eu fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Ou seja, ele parou, irmã Núbia. Glória a Jesus. Ele parou. Ele estava ficando perturbado, meus irmãos. Ele estava olhando tanto para a vida do ímpio, para o injusto. E às vezes a gente está assim, a gente fala assim, né? Aquela cobra pronta, e ninguém faz nada. Aquele Judas apronta, apunhala todo mundo pelas costas e ninguém faz nada. Se formos olhar para isso, vamos ficar perturbados, porque no fim, quando a gente entra e está na presença de Deus, a gente vai entender, discernir com os olhos espirituais qual é o fim deles. Se eu fosse você, eu tinha dado um glória. Isso é palavra para você ir para o céu. Você vai entender o fim do ímpio, do injusto, quando você entrar na presença de Deus. Porque quem entra na presença de Deus não olha para quem está do lado fazendo o que quer que seja. Quem está na presença de Deus entende que o que nos espera é mais glorioso. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, no versículo, glória a Deus, no versículo 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E ele diz mais assim, glória a Deus, assim no 21, assim o meu coração se azedou. Olha a situação que Asaf estava. Ele diz, o meu coração, quem está entendendo, diga glória. Isso foi porque deixou de olhar para a presença de Deus e começou a murmurar porque o ímpio estava prosperando. Ele diz, o meu coração se azedou. Tem pessoas que ficam assim, né? Vai cantar. Faz, irmão, capaz do Senhor. Vou louvar um hino. E canta sem vida. Prega sem vida. Vai, o conjunto do Adrio vai cantar, levanta com má vontade. As pessoas, coração azedo. Coração azedo. Trazendo para a igreja não adoração, mas só problema. Só murmuração. Quando tu trouxer a tua adoração, tu vai ver o quadro mudar na tua vida. Glória a Jesus. Ele diz, o meu coração se azedou, Brisa. Meu coração se azedou. Glória. E sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Sabe o que era que Asaf estava dizendo, Jaqueline? Asaf estava dizendo, eu não estava conseguindo raciocinar, enquanto eu estava olhando para o injusto, para o ímpio, para o pecador. Eu estava adoecendo. Nessa pandemia muita gente adoeceu, muita gente ficou depressivo, porque olhou tanto para as notícias, olhou tanto para isso, para grupo, para isso, que adoeceu, deixou de olhar para aquele que sempre cuidou da sua igreja. Adoeceu. E eu estava adoecendo também. Até que eu disse, a partir de agora ninguém liga a televisão, ninguém vê mais notícia, eu não quero mais saber de nada. Porque agora a gente vai orar. A gente vai entrar na presença de Deus. Porque até hoje eu não conheci um Deus diferente do Deus que cuidou da sua igreja. Quem diz amém por isso? Deus sempre cuidou de você. Deus sempre cuidou da sua família. O testemunho da casa do meu pastor, da minha pastora, não sai nunca mais da minha vida, da minha mente. Quando o inimigo tentou destruir tudo, e o Senhor colocou a mão e disse, aqui não, aqui tem dono. Então Deus cuida.
Deus cuida. Estava tudo parecendo que estava se acabando, não era, Jeane? Mas Deus chegou lá e disse: não, essa família tem dono, a tua família tem dono, eu estou cuidando. Está tudo se acabando, mas eu ainda sou Deus. Deus, Ele ainda é Deus. Olha para alguém que está do teu lado e diga: Deus ainda é Deus. Deus é soberano. Deus está cuidando. Aleluia. Aí Asaf continua dizendo: eu adoeci, porque deixei de olhar para a presença. Eu adoeci, mas quando eu entrei na presença de Deus, eu entendi qual era o fim deles. Oh, aleluia. Aí ele continua: todavia, ele já muda o argumento com Deus. Todavia estou de contínuo contigo. Diga glória. Ou seja, eu estou aqui, ó, de mão dada, estamos juntos, Jesus. Estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Diga glória. Guiar-me-ás como o teu conselho, e depois me receberás em glória. Era Asaf dizendo: mas agora que eu entendi qual é o fim deles, que eu não tenho que olhar para o ímpio, eu tenho que estar na tua presença, eu sei qual é o fim deles. Eu estou de contínuo contigo. Eu sei que quem está me segurando com a mão direita é o Senhor, e depois o Senhor, depois que eu passar por isso tudo, me receberá em glória. Quem diz glória? Quem dá glória? Tem glória te esperando. Tem glória te esperando. Ei, suporta. Ei, aguenta o processo. Esse processo você não vai morrer. Nesse processo você não vai morrer. Para de olhar para o ímpio. Para olhar para B, para ciclano, para fulano. E olha para aquele onde vem o teu socorro. Teu socorro vem dele. Ele vai te receber em glória. E lá tu não vai sofrer. Lá tu não vai ter dívida para pagar, porque a dívida já foi paga. Lá tu não vai ter sofrimento, não vai ter ranger de dente. Lá não vai ter depressão, lá não vai ter nada. Lá vai ser só glória. Glória. Santo, santo, santo. Diga santo. Diga santo, diga santo, diga santo, diga santo. Tem glória à tua espera. O que te espera é maior, irmã Marlene. O que te espera é maior. O que te espera é essa irmãzinha do meio aí. O que te espera é maior. O teu processo não é diferente de nenhum processo que alguns estão passando. Mas Deus manda te dizer nesta tarde: eu vou mudar o quadro da tua história. Vou transformar a vergonha em honra. Mas primeiro eu vou te tratar. Eu estou te quebrando, diz o Senhor, mas é para refazer e fazer algo novo na tua vida. Meu Deus. Ainda há esperança. Está desprezada, tá? Está encostada, tá? Está um vaso encostado, tá? Mas Deus está te dizendo: eu ainda refaço. Eu estou te escondendo como eu escondi o meu Israel na fenda da rocha. Mas quando eu te tirar de lá, vou te tirar nova. Vou quebrantar o teu coração, vou tirar o teu orgulho, viu? Deus está dizendo: vou eu tirar o teu orgulho, vou arrancar a raiz de amargura. Tu precisa perdoar alguém. Para passar o processo, tu precisa perdoar alguém. O perdão vai te libertar. E só vai te libertar quando tu perdoar. Não espere ninguém vir te pedir perdão. Mas o teu perdão tem que ser liberado. Porque tu está definhando, tu está adoecendo. E se tu não cuidar, tu vai morrer. E vai morrer sem perdão. Perdoa, porque Deus vai cuidar. Deus vai mudar o quadro da história. Deus vai abrir a porta que está fechada. E Deus vai entrar dentro da tua casa com restauração e reconstrução. Ei, Raya, decaia, surimianaia, sobra. Irmã Marlene, dê um abraço nela, dê, minha irmã. Tem que haver perdão. Tem que haver perdão. Estou terminando. É só uma reflexão. Meu Deus. E Deus diz mais: quando eu fizer, tu volta para o teu lugar, viu? Volta para o teu lugar. Volta para o teu lugar. É
ordem do céu. Volta para o teu lugar. Não faz que nem Asaf, não. Não olha para o injusto, não. Está fora porque olhou para o injusto. Está fora porque olhou para o injusto. Volta para o teu lugar, porque o meu e o teu lugar ninguém toma. Está guardadinho. Eita, que Deus abençoe a igreja. Eita, não faça que nem Asaf. Não dê esse testemunho, eu quase me desviava, não. Mas diga, eu estou na presença do Senhor. Vou continuar na presença do Senhor. E tem glória me esperando. Levanta a tua mão e recebe. Tem glória te esperando. Tem glória te esperando. Tem glória te esperando. E eu já agradeço a oportunidade. Glória a Jesus Cristo. Vamos tirar os nossos dias.